nós iremos ouvir o Senhor falar conosco na exposição dos versículos 12 e 13 somente. E aí, na próxima oportunidade, se Deus nos permitir, ouviremos a exposição dos versículos 14 ao 16. Mas eu não quero que você perca de vista a unidade desse texto. Lembrando que ela começa do versículo 1 e vai até o versículo 16, aqui mais ampla, né? Essa unidade vista aqui, essa temática. E temos nos concentrado especialmente na segunda parte desse texto, que vai do versículo 7 ao versículo 16. Então, ainda que estejamos indo por partes, devido à necessidade do texto ser muito rico, não perca de vista a unidade. Lembre-se da proposição principal que tem aqui sido enfatizada, o fato de que Cristo, em sua ascensão gloriosa, vitoriosa, ele concedeu dons à sua igreja para o aperfeiçoamento do seu corpo, do corpo de Cristo. Então a temática, nesse sentido, continua a mesma. O que veremos agora, a partir do versículo 12, é o propósito desses dons. Domingo passado, no versículo 11, vimos os dons mencionados, os que aqui foram listados pelo apóstolo Paulo. Do 12 ao 16, veremos o propósito. Hoje, apenas o 12 e o 13. Mas todo esse contexto do 12 ao 16 fala do propósito desses dons. Então, mais uma vez, Efésios 4, versículo de número 7 em diante. Versículo 7 em diante, assim diz o Senhor nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Amém. Meus irmãos, depois de descrever pessoas com dons dados à igreja, ou seja, no versículo 11, o apóstolo Paulo agora declara, como eu já mencionei, o propósito para o qual esses dons eles foram entregues, foram concedidos pelo próprio Cristo. E o versículo 12 em diante destaca especialmente a ideia de que esses dons que o Senhor Jesus Cristo entregou à sua igreja foi com o propósito de preparar outros crentes para a obra do ministério. Sim, para a edificação do corpo de Cristo. Observe o versículo 12 aí, como isso já se apresenta para nós de forma muito clara. Depois de mencionar os dons, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A progressão do pensamento aqui do apóstolo Paulo indica que ele deu pessoas, no caso Cristo, com dons visando ao propósito imediato de preparar todos os santos com o objetivo de utilizá-los na obra do ministério. Sim, o versículo 12 ele destaca isso, esse propósito imediato que os dons, para o qual os dons foram entregues. Versículo 12, o propósito imediato. E o propósito imediato é exatamente preparar para
o ministério. Em resumo, a ideia é que as pessoas com dons aqui listadas nesse versículo 11 servem de dons fundacionais com o propósito imediato de preparar todos os santos para ministrar, isto é, para servirem uns aos outros. Sim, os dons que são mencionados de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor-mestre, é com o fim de preparar outros crentes, a igreja do Senhor, para também ministrar uns aos outros. Assim, todo crente, nesse sentido mais amplo, tem o dever de fazer a obra do ministério. Com certeza, meus irmãos, isso tem o apoio do contexto, pois no versículo 16, que não será exposto agora, mas foi lido aqui, observe o versículo 16, a edificação mencionada, ela requer a obra de cada membro, não de um grupo seleto de pessoas. Em outras palavras, não apenas aqueles que foram colocados com aqueles dons ali listados no versículo 11, devem promover a edificação do corpo, mas cada membro do corpo também tem a responsabilidade, também tem o dever de promover isso. Ou seja, o objetivo final é decorrência do anterior, a saber que a obra do ministério realizada por cada crente é edificar o corpo de Cristo. Mas observe, a palavra que é mencionada pelo apóstolo Paulo no texto, quando ele fala aqui com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A ideia aqui de aperfeiçoamento, meus irmãos, é a ideia de ajustar, colocar em ordem, restaurar, consertar. Essa palavra aparece em alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 21, com essa ideia de restaurar ou consertar redes de pesca. Também aparece em Gálatas capítulo 6, versículo 1, com a ideia de restaurar um irmão caído. Ou também em Romanos 9, 22, com a ideia de preparar. Lá em 1 Tessalonicenses 3, 10, com a ideia de colocar na ordem certa, concluir, suprir. Ou em Mateus 21, 16, com a ideia de aperfeiçoar. E em Lucas 6, 40, com a ideia de instruir. Aqui, nessa passagem, ela se refere à preparação da igreja para se tornar perfeita. Ou seja, madura. Essa é a preparação. Nós recebemos dons a parte de Cristo, por meio do seu Santo Espírito, com vistas a essa preparação. Esse ajustamento. Calvino, ele comenta nesse texto, ele fala de uma simetria do corpo. De como o corpo deve estar de forma organizada, bem ajustada, trabalhando cada membro um em prol do outro, ajudando um ao outro. Essa preparação aqui, meus irmãos, ela envolve instruir e equipar os crentes para que possam ministrar eficazmente na igreja. Não perca de vista isso, veja, foram dados esses dons mencionados no versículo 11, com vistas a essa preparação, para os santos serem preparados. Pessoas com dons que foram dadas à igreja com o propósito imediato de treinar outros crentes. Ou seja, meus irmãos, não apenas a ideia do recebimento, da concessão dos dons, do recebimento dos dons por nossa parte, recebendo do Senhor, está presente no texto, mas também a maneira como nós usamos os dons. Também é uma ideia presente no texto e que deve também ser altamente considerada por nós. Deus não concedeu dons sem nenhum propósito. E o propósito imediato é muito claro aqui. É para o aperfeiçoamento, é para a preparação dos santos, para o serviço, para o ministério. Deixa-me ser mais claro ainda com você. Deus concedeu à igreja, falando aqui do dom que continua nesse versículo 11, pastor-mestre, com vistas a, através do pastor-mestre, ajudar os irmãos a crescerem e desenvolverem os seus dons. Não, o pastor-mestre, ele não dará dons a vocês. Cristo já deu os dons a cada um de vocês, por meio do Santo Espírito.
Vocês já receberam o dom do Senhor, ou os dons. Mas Deus concede o pastor mestre para que ele seja um instrumento no aperfeiçoamento, na preparação, no desenvolvimento desses dons. Perceba a importância aqui da função do pastor mestre. E não, isso não é advogando em causa própria, até porque isso aqui é o que a palavra de Deus ensina em primeiro lugar, e em segundo lugar, isso é uma questão que beneficia o corpo de Cristo. Não é para destacar aqui a pessoa do pastor mestre, mas a ideia é dele servir a igreja, como um servo mesmo. Alguém que foi levantado por Deus para ministrar, para servir a igreja. E o serviço destacado aqui, nesse texto, é de preparação para que os crentes possam ter um aperfeiçoamento na capacitação que eles receberam, no dom que eles receberam. Veja a importância, quero enfatizar isso, do pastor mestre na igreja, do ensino, da doutrina na igreja, através daqueles que Deus levantou para preparar os irmãos para isso. Mas observe ainda, que ele segue, diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou também podendo ser traduzido por para a obra do ministério. Para a obra do ministério. A palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo no seu original, a palavra serviço, ou também podendo ser traduzida por ministério, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Você pode ver isso, por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 40, com a ideia ali básica de servir à mesa, como também em Atos 6, quando a diaconia é instituída. E também as próprias atividades de um apóstolo, em Atos 1, versículo 17 e 25. Ou a distribuição de ajuda financeira. Ou também listado em Romanos 12 como um dom espiritual, o dom do serviço, de ministrar, de servir a igreja. Mas observe que aqui, nesse texto, Paulo não está falando do ofício de diaconia, do diaconato. Não é isso. Como aparece em outros momentos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, onde há uma lista ali, ou melhor, as características para os oficiais do presbiterato e do diaconato. Não é o caso aqui. Ele não está falando aqui de uma preparação, de um aperfeiçoamento dos santos para servirem como diáconos, no seu sentido específico, os oficiais da igreja. Mas o serviço aqui, a diaconia aqui, é o serviço que é esperado por todos os crentes. Todos os crentes têm que se empenhar nesse serviço. Nesse sentido, todos nós somos diáconos, ministros. Não confunda as coisas. No sentido de servir a igreja, de servir ao corpo. Esse é o sentido aqui. Transmite a ideia de servir ao Senhor, no ato de ministrar uns aos outros. E observe que essa palavra, meus irmãos, ela comunica a ideia de atividade. Ou seja, pessoas que estão na igreja, que foram convertidas pelo Senhor, receberam dons do Senhor, não são ociosas, mas estão ativamente trabalhando no reino do Senhor, ativamente servindo ao Senhor e servindo ao seu corpo, ministrando uns aos outros, servindo uns aos outros, naquilo que Deus nos colocou. O crente está sendo sempre preparado para se envolver nesse ministério, do ministério de servir aos outros. E o objetivo final do ministério, veja, ele é apresentado na próxima frase, quando ele diz, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Essa palavra edificação te lembra alguma coisa? Volte um pouco, em Efésios ainda, capítulo 2, versículo 21. Efésios 2, 21. Veja a mesma linguagem, a partir do versículo 20, na verdade. Efésios 2, 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
A ideia aqui, mais uma vez, é do edifício. Nós somos o templo do Senhor, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Estamos sendo edificados pelo nosso Deus, o próprio Deus está trabalhando nessa edificação. O fundamento já foi posto, a pedra já está colocada, e nós, como edifício, estamos crescendo e crescendo e crescendo ativamente nesse processo. Sim, o Senhor é quem tem todos os méritos. É o Senhor quem está soberanamente operando, é o Senhor quem está atuando na sua igreja, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade de respondermos ao nosso Deus e os dons que recebemos, estarmos trabalhando neles, com eles, para servir nessa edificação. Sim, você é um agente do Senhor nesse sentido, usado por Ele para essa edificação. Meus irmãos, que privilégio nós temos de trabalhar com o nosso Deus, de servir ao nosso Deus, de sermos instrumentos na mão do nosso Deus para o bem do seu povo e, acima de tudo, para a glória do seu nome. Somos um edifício que está sendo construído nesse processo aqui e pertencemos a Cristo. Como é dito, edificados, a edificação do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Cristo deu dons fundacionais à igreja, como vemos no versículo 11, com o propósito imediato, meus irmãos, de preparar todos os santos para o serviço, que tem, por sua vez, o objetivo final, edificar a totalidade do corpo de Cristo. Eu não sei se você está acompanhando o progresso do raciocínio do apóstolo Paulo, mas eu vou tentar sintetizar para você. Veja, propósito imediato, os dons são dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para a preparação dos santos, para o desempenho, para servirem ministrando, ou melhor, para ministrarem, para servirem uns aos outros. E aí, isso chega aonde? Qual é o objetivo final, no versículo 12? A edificação do corpo de Cristo. Estou colocando de outra forma. Uma vez que você está sendo preparado por aqueles que Deus colocou para assim trabalharem na igreja, lhe capacitando, lhe preparando nos seus dons, você vai crescendo nesse serviço de ministrar uns aos outros e a edificação do corpo de Cristo ela vai acontecendo progressivamente. Você é capacitado, você é preparado, você começa a ministrar, você vai servindo e o corpo de Cristo vai sendo edificado. Essa é a ideia. À medida que cada crente atua com um dom dado a cada um, o corpo de Cristo, a igreja, será edificada. Meus irmãos, os dons nunca foram dados para a edificação de si mesmo, mas para a edificação da totalidade do corpo de crentes. É uma expressão profunda de egoísmo. Alguém que diz ou que pensa que recebeu o seu dom, os seus dons, para o seu benefício pessoal. Mas, pastor, eu jamais proferi tal coisa. Eu nem mesmo alimentei isso em meus pensamentos. Mas quantas vezes não é assim que as pessoas agem? Talvez você já tenha feito também isso. De forma natural mesmo, pecaminosamente falando. Como se o que você tem tivesse que trazer benefícios para você. Entenda, de fato, o Senhor ter concedido dons a nós trará benefícios. Em que sentido? À medida que eu sirvo ao outro, eu sou também servido pelo outro, eu recebo a ministração do outro. E assim eu recebo benefícios. E também quando eu estou servindo, o ato de eu servir ao meu próximo, isso também é um grande benefício? Ou não é para você? Quando você tem a oportunidade de servir aos seus irmãos, o corpo de Cristo, com os dons que Deus lhe deu. Isso não é uma grande alegria, não traz benefícios para a sua alma, regozijo para você? Então sim, a ideia de sermos beneficiados, ela está presente, mas entenda, não é esse o propósito que nós temos que ter em mente. Serei beneficiado. Não, eu irei beneficiar, eu irei servir, eu irei ministrar, eu recebi com esse propósito. Usando aqui uma analogia com relação ao casamento, você já deve ter ouvido isso, acerca de que nós, quando vamos nos casar, devemos nos preparar para fazermos o nosso cônjuge feliz, para servi-lo, para amá-lo, para cuidar dele. Esse é o propósito.
exaltar a Deus através de como nós cuidamos do nosso cônjuge. E à medida que nós fazemos isso para o nosso cônjuge, somos sim beneficiados, somos sim, nós nos alegramos nisso. E se o nosso cônjuge é do mesmo propósito que nós, haverá essa troca mútua. De forma semelhante, pense com relação à igreja do Senhor. No meio do corpo de Cristo, na membresia aqui, se cada um pensar, não em si mesmo, mas em querer servir ao outro com o seu dom, o que é que vai acontecer? Todos serão abençoados. Todos serão abençoados. Além disso, observe que esse versículo 12 também ele afasta aqui completamente a ideia de uma separação absurda entre clero e toda a membresia da igreja, que é o ensino da igreja de Roma, que coloca os sacerdotes numa posição super elevada, bem distante das pessoas, em sua pompa, em sua posição mesmo, em sua autoridade. Aqui a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, esta manhã, que essa distinção ela não existe nesse sentido do clericalismo papista. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, deixe-me explicar o que isso não significa dizer. Isso não significa dizer que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja de Éfeso e a nós que não existe nenhuma distinção em nenhum sentido, em nenhum grau. É claro que há. E isso você vê de forma muito clara no fato de que Deus concedeu esses dons aqui mencionados, e focando no pastor mestre, para, através desses dons, os demais serem preparados, serem aperfeiçoados. Então você já percebe uma distinção aqui. Isso não foi para todos. Toda a igreja, sem exceção, vai exercer o ofício, o dom de pastor-mestre. Não. Alguns. Uns ele deu para pastores mestres. Então, aqui você vai ver uma distinção. Além disso, também em outros textos nós vemos como a Bíblia é clara em mostrar que há funções que só são cumpridas pelo pastor da igreja, como pregar a palavra de Deus e administrar os sacramentos. Então, não, o texto não está aqui nos ensinando que não tem nenhum tipo de distinção. Nenhum, sem nenhuma, não. Por outro lado, que foi o meu ponto aqui inicial, nesse momento, a distinção não é de tão elevada como acontece no clericalismo papista, onde tudo é feito na igreja somente pelos sacerdotes. Não há um envolvimento realmente, de fato, da igreja como um todo, não há uma ênfase, não há um ensino quanto a isso. Nós, reformados, mesmo entendendo a distinção que há entre pastor-mestre e os membros, nos aspectos que competem a isso, não negamos a importância e a necessidade e a obrigação de cada membro se envolver no ministério, no serviço à igreja. Sabe qual é o problema? Um deles é porque nós estamos sempre pensando em exercermos os dons no contexto do culto solene. Normalmente é isso que a gente pensa. A gente já vem de um contexto influenciado pelo evangelicalismo. Muitos de nós, aqui vocês presentes, pelo menos alguns, pelo que eu já conheço dos irmãos, alguns, assim como eu, passou também pelo contexto evangelical, pentecostal. E aí você já raciocina assim: dom recebido do Senhor, vou exercer no culto. Então, se eu sei dançar, eu vou dançar no culto. Se eu sei cantar, eu vou cantar no culto, vou me apresentar no culto. Se eu sei, sempre é assim, sempre é assim, sempre é assim. Mas assim, normalmente é esse. Quando, na verdade, todos os dons que Deus lhe deu, você deve servir sim à igreja local, aqui a igreja visível, mas não somente no dia do Senhor. E há dons que você tem que não necessariamente você vai usar no culto solene, durante a liturgia, mas durante toda a sua vida, para o bem da igreja. Não apenas no dia do Senhor, mas durante toda a semana. Toda a semana. Todos os dias. Você vai servindo aos seus irmãos com os dons que Deus lhe deu. Veja como tem uma diferença gigantesca quando você pensa assim, e isso biblicamente, claro, a abrangência que tem isso. Você sai de uma limitação de dizer só no culto solene, durante 1h30, 2 horas, e você passa para a vida. A vida. Você serve ao corpo de Cristo durante a sua vida. Em todos os dons, com todos os dons que Deus lhe deu.
Que diferença, meus irmãos. Que diferença. Há pessoas que, mesmo nunca tendo sido papistas, vêm à igreja no dia do Senhor e parecem estar numa missa. Não que o culto aqui dê espaço para isso, pelo contrário, nós abominamos tal coisa. Mas o comportamento do indivíduo é como se fosse lidando com uma missa. Como assim? Você está ali assistindo, o sacrifício sendo oferecido, e está inerte ali, sendo um mero ouvinte, um mero telespectador, um mero espectador do que está sendo ministrado ali diante dos seus olhos. Mesmo no culto solene, não tendo como você exercer todos os seus dons, não cabe fazer isso, não significa dizer que você está aqui sem participar do culto ativamente. Como já foi ensinado a vocês, ouvindo o sermão atentamente, cantando ao Senhor, também sendo representados na oração dos oficiais que eles fazem, em prol do povo da aliança. Vocês estão ativamente, nesse sentido, participando do culto também. Ativamente. E antes e depois do culto, nas conversas, na comunhão, na edificação mútua, no serviço uns aos outros. Irmãos, como coisas simples. Simples. Como chamar alguém para almoçar na sua casa. Como eu sei que os irmãos fazem isso. Coisas simples, estamos servindo uns aos outros, frequentemente. Além disso, quando você olha para o versículo 11 desse capítulo 4, não entenda dessa maneira, como se só existissem esses dons aqui mencionados. O que o apóstolo Paulo fez foi uma síntese aqui, não é uma lista exaustiva. Nem mesmo em Romanos, nem mesmo em 1 Coríntios, não são listas exaustivas. Há dons que não foram mencionados. Aqui ele resume isso e mostra a importância desses dons que estão todos ligados à palavra de Deus. Para mostrar que através desses dons, os demais são preparados, são aperfeiçoados. Então você certamente tem dons que o Senhor Deus lhe concedeu, no mínimo um dom, que talvez você não tenha ainda nem mesmo compreendido exatamente que dom é esse, ou exatamente como esse dom ele se desenvolve, ele foi dado a você. Digo, pessoas questionam isso, né? Qual seria o meu dom? Eu vou lhe dar um conselho quanto a isso. Na verdade, alguns. Além de orar e investigar na palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus e ver nela os dons mencionados aqui, além disso, observe as aptidões que você recebeu da parte do Senhor. Esse é um bom indicativo. Um bom indicativo. Todos nós temos aptidões. Eu já ouvi de pessoas, crentes, falarem de si mesmos no sentido tanto se rebaixar, dizendo: eu não tenho capacidade para nada, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, não sei fazer aquilo outro. Só que, via de regra, as pessoas estão pensando em coisas que são ou extraordinárias, ou que são de alguma maneira mais chamativas. Mas veja, não limite. Isso é uma limitação. Se eu não tenho dom de pregar, então não vou fazer nada na igreja. Esse é um raciocínio falacioso. Então observe as aptidões que o Senhor Deus tem lhe dado. E nessas aptidões, você deve trabalhar e confiar no Senhor para que Ele venha a aperfeiçoar, especialmente através do dom aqui de pastor mestre que Ele faz na igreja, para que você desenvolva e cresça ainda mais nessas aptidões. Até porque não só o fato de receber o dom nos garante que executaremos bem aquilo que nós fazemos, mas também o crescimento, o desenvolvimento nesse dom. Pegando o exemplo de um pastor, ainda que não dependa dele ter o dom para pregar, ele tem que ter recebido essa parte de Deus. Sim, depende dele o desenvolvimento desse dom.
Há pastores que, mesmo com o dom da pregação, acabam deixando de ser bons pregadores, fiéis pregadores. São relaxados, não estudam, não oram, não se preparam. Portanto, não tem como esse dom desenvolver. Aplique isso a você. As aptidões que Deus tem lhe concedido, que você vê na sua vida, observa na sua vida, trabalhe nelas em oração com o Senhor para que você possa desenvolver ainda mais e usá-las para o benefício do corpo de Cristo. Primeiramente, servindo isso à glória de Deus, para o bem do corpo de Cristo. Meus irmãos, certo comentarista diz que é dever do pastor imprimir em todos quantos se acham sob seu cuidado o dever e privilégio do ministério leigo. Somente quando um membro do corpo faz sua parte é que o corpo de Cristo é edificado como deveria ser, como convém. Vocês não podem, nesse sentido, depender só do pastor da igreja ou do conselho da igreja. Vocês precisam crescer e desenvolver o que Deus já tem lhes dado. E assim servirem uns aos outros. Propósito imediato, versículo 12. Preparação para servir, para ministrar, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Agora veja um outro propósito mencionado no versículo 13. Versículo 13. O propósito aqui de alcançar a maturidade. Em síntese, é o que o versículo 13 nos ensina. O propósito de alcançar a maturidade. Mais uma vez o versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Observe que depois de demonstrar que as pessoas com dons foram dadas à igreja com o propósito imediato de preparar todos os santos para ministrar a edificação do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo agora explica a necessidade de o processo continuar a fim de alcançar o objetivo do amadurecimento dos crentes, até a medida da plenitude de Cristo. Vamos aqui por partes aqui. Veja que cada uma dessas frases que aparecem aí, que seriam chamadas, um termo mais técnico, seria é uma locução preposicional. Cada uma dessas frases é marcada pelo início por uma preposição. Cada uma delas. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, é uma. A segunda, a sermos uma pessoa madura, essa ideia aí de perfeita varonilidade. E terceiro e último lugar, a terceira frase aí, a medida plena da estatura de Cristo. 3 aqui. 3. Primeiro veja a palavra que aparece aí no versículo 13. Até que todos cheguemos. Cheguemos. Essa palavra, meus irmãos, ela tem a conotação, o significado em outras passagens, como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ali Paulo usa, em 1 Coríntios 10, 11, ela para se referir à chegada do final dos tempos. Já no capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 36, ele fala sobre, ele indaga, na verdade, aos coríntios, se são os únicos que a palavra de Deus alcançou. E em Filipenses 3,11, ele também usa a palavra para expressar o desejo de que ele, Paulo, alcançasse a ressurreição dos mortos ou chegasse a ela. Então a palavra que chegasse, no versículo 13, ela tem essa ideia de alcançar, chegar ou atingir o objetivo. E o objetivo estabelecido aqui é claro, o fim determinado, ou seja, para chegar a essa unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Além disso, veja qual é a palavra que Paulo usa aqui. Quem é que deve chegar? Até que todos cheguemos. Todos. Não apenas alguns, não apenas os oficiais da igreja, não. Todos cheguemos a este conhecimento, a esta unidade. Cada indivíduo como um corpo, como um grupo, coletivamente falando aqui. Os santos mencionados desde Efésios capítulo 1. Nós. Ou seja,
nenhum de nós pode fugir dessa responsabilidade. Nenhum. Todos nós temos que crescer e avançar, chegar a essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E que unidade da fé é essa? Volte um pouquinho, ainda no capítulo 4. Veja o início do capítulo 4, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Observe como mais uma vez o tema volta aqui no capítulo 4, no versículo de número 13. A unidade já mencionada pelo apóstolo Paulo no início do capítulo. Que unidade é essa? O próprio Deus estabeleceu uma unidade através da paz que ele firmou entre judeus e gentios. Em Cristo, nós temos paz com o Senhor e uns com os outros. E nós estamos unidos a Cristo e também uns aos outros. A unidade já foi estabelecida. O texto não ensina no capítulo 4, como eu preguei aqui em outra oportunidade, que nós temos que criar a unidade. A unidade já foi feita pelo Senhor. O que nós somos exortados pelo Senhor a fazermos é preservarmos a unidade. Somos chamados a preservar a unidade. E é a unidade da fé. Nós temos uma só fé. Uma só fé, num só Senhor. Essa fé já nos foi entregue. No versículo 13, ele cita isso de novo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve lutar por preservar essa unidade. E aí, observe como isso é importantíssimo. A falta de unidade no meio da igreja e de uma busca por preservar essa unidade é uma demonstração de imaturidade. Porque o contexto é esse. Crescendo, chegando a esse conhecimento, e no versículo, e na sequência do versículo, chegando a essa estatura, chegando a essa maturidade, chegando a essa perfeição. Se nós não lutamos por preservar a unidade, estamos necessariamente demonstrando um comportamento de imaturidade. De imaturidade. Deixa-me ser mais claro. Quando você tem a oportunidade de pacificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e no lugar de fazer isso, você promove contendas, dissoluções, dentre outras coisas, além de ser um sectarista, você está agindo como um imaturo. Um imaturo. Você só expõe o quanto você não cresceu ainda, espiritualmente falando. E é engraçado como isso veja como isso é interessante, as pessoas falam isso normalmente em nome da verdade. E sim, como eu ensinei ontem no nosso estudo aqui, nós não devemos sacrificar a verdade em prol de uma suposta unidade. Quando a verdade está em jogo, você defende a verdade. Tudo bem. Contudo, há situações que para o bem do corpo de Cristo, nós sofremos o dano. Sofremos o dano. Sem deixar de professar a verdade e defendê-la. Há confusões que acontecem dentro de uma igreja, problemas que ocorrem muitas vezes. Muitas vezes. Não por conta de uma questão central, importantíssima, mas por questões que são não só mais do que secundárias, são terciárias, já estão numa outra categoria, bem distante. E as pessoas promovem isso, defendem isso, dividindo o corpo, não buscando a unidade da fé. A unidade da fé. A não ser que você esteja falando de uma heresia, ou então de um ensino que está contrariando o distintivo daquela igreja. Mas quantas coisas acontecem por questões de um disse-me-disse, uma conversa aqui, um entendimento errado de uma coisa, ou uma fala imprópria, o outro não gostou e não perdoa, e assim por diante. E a divisão vai acontecendo, quando a unidade da fé, o que nós deveríamos nos unir, está mais sendo preservada, estamos nem aí para isso.
contanto que o meu problema pessoal seja resolvido. Não queremos perdoar, não perdoamos, não pedimos perdão, melhor dizendo, tudo em nome de si mesmos, não em nome do corpo de Cristo, não para o bem do corpo de Cristo. Um cristão que está crescendo em maturidade, como diz o texto do versículo 13 também, além de preservar a unidade da fé, ele também cresce no conhecimento de Cristo. É impressionante, meus irmãos, como nós temos pessoas nas igrejas que não conhecem a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. É impressionante. E ontem os que estavam aqui ouviram sobre isso. Também foi um dos pontos do estudo. Tinha a ver com esse texto aqui. Conhecimento de Cristo. Nós somos muito velozes para falarmos sobre várias coisas da teologia, mas quantos de nós conhecem de fato a pessoa e a obra de Cristo? Que é o âmago do Evangelho. Quantos de nós conhecemos? E aí eu vou além no questionamento. Não apenas conhecemos, à luz da palavra de Deus, nossos símbolos de fé, mas nos relacionamos com o Filho de Deus, com esse conhecimento que nós recebemos dele. Ou seja, temos intimidade, comunhão com o nosso Cristo. Sim, isso também é desenvolvimento da maturidade cristã. Conhecer mais e mais ao Senhor Jesus Cristo. Não é isso que o profeta Oséias nos ensina? Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. De forma contínua, estamos crescendo no conhecimento dele e assim sendo amadurecidos. É isso que você tem feito? É isso que você tem feito? Mas aí também, sem desconectar, você está crescendo no conhecimento do Filho de Deus, de Cristo Jesus, da sua pessoa, da sua obra, buscando preservar a unidade, tudo isso com vistas ao bem do corpo de Cristo. Para o bem da igreja. Para o bem da igreja. A segunda locução aqui preposicional, a segunda sentença aqui que Paulo menciona, a perfeita varonilidade, ou também chegarmos a ser uma pessoa madura. Essa é a ideia aqui, uma pessoa madura. A palavra usada pelo apóstolo Paulo, essa palavra aqui que é traduzida no nosso idioma por perfeita, ela é usada, por exemplo, na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, para se referir ao animal sem defeito. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Ou então alguém que é irrepreensível diante tanto dos homens como também do Senhor. Traz essa ideia. E no Novo Testamento aparece também várias outras vezes, podendo tanto significar o sentido de perfeito, absoluto, no sentido absoluto, usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse a seus ouvintes que deviam ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, devemos ser perfeitos como Deus é perfeito, mas também é usada aqui nesse sentido de maturidade, em contraste com aquele que é imaturo perante Deus. Essa é a perfeição aqui mencionada, a perfeita varonilidade, chegando a esse estágio. Aí você pergunta, mas pastor, nós não chegaremos um dia a sermos perfeitos? Obviamente que sim, mas escute o que diz a nossa confissão de fé, no capítulo 9 do livre-arbítrio, seção 5. A vontade do homem é feita perfeita e imutavelmente livre para fazer somente o bem apenas no estado de glória. Então, a vontade do homem, a vontade do ser humano criado por Deus e salvo pela pessoa de Cristo, só será perfeita quando formos glorificados. Essa perfeita varonilidade na sua plenitude será alcançada quando formos glorificados. Contudo, isso não significa dizer que nessa terra nós não somos convocados pelo nosso Deus para sermos perfeitos, para crescermos em nossa maturidade. O texto é claro. Nós não podemos andar como se fôssemos bebês espirituais. O cristão tem que progredir em sua caminhada. E progredir, meu irmão, não significa simplesmente você ver os anos passar e dizer, olhando para trás, eu tenho 10, tenho 20, tenho 50 anos de fé. Eu já progredi muito.
na caminhada em termos de tempo, extensão temporal. Não. Não é simplesmente isso. Muito mais do que isso. É crescer no seu conhecimento do Filho de Deus, na unidade da fé, é ser maduro em Cristo. É ser cada vez mais conforme Cristo. É chamado para ser assim. Perceba também que a expressão, ela aparece aqui no singular. A perfeita varonilidade, ou a pessoa madura. Nós seremos essa pessoa madura. Pastor, por que destacar essa questão do tempo estar no singular? Porque Paulo usa no singular, mas todo o contexto é para falar do corpo de crentes. Como assim? De fato, você individualmente precisa chegar a essa maturidade. Nós temos que chegar a essa maturidade, crescer no Senhor. Mas o contexto imediato aqui, a ideia principal é o corpo unido, chegando juntos a essa maturidade. Então, não apenas Deus nos cobra individualmente a sermos maduros, mas a igreja local inteira ser madura. Crescer em maturidade. Não sermos como meninos. Não sermos agitados, como ele vai dizer no versículo 14, veremos isso no outro sermão, por qualquer evento de doutrina. Mas firmes, adultos, agindo como adultos em Cristo. Meus irmãos, como é triste observarmos não apenas pessoas, individualmente falando, cristãs, que são imaturas na fé, mas igrejas inteiras, onde os oficiais e os próprios membros também são imaturos. Imaturos. Talvez você pense assim, pastor, você está se referindo àqueles que não têm uma boa doutrina. Também. Mas pior ainda, aqueles que professam uma boa doutrina e não são maduros. Não são maduros, como igreja local. Como igreja local. E qual é um sinal de imaturidade no meio do corpo de Cristo, falando aqui do coletivo? Desunião. Desunião. Se há dissensões, se há divisões, nós temos uma imaturidade latente no meio do corpo. Fundamenta isso ainda mais biblicamente, pastor. Lembra de 1 Coríntios? Como é que Paulo trata aquela igreja? Sim, ele se refere a eles como igreja, como os santos que estão em Corinto. Mas ele é muito contundente em afirmar que eles são imaturos. E ele começa logo a carta mostrando que essa imaturidade ela é demonstrada pelas divisões que aconteciam no meio deles. Grupinhos de sou desse, sou daquele outro. Divisão no meio do corpo. Sinal claro de imaturidade. Vocês podem ter vários anos de fé. Inclusive mais do que o pastor da igreja tem de vida. Se vocês não promovem a união, mas são dissensores, vocês são imaturos. Imaturos. Você pode ter um vasto conhecimento teológico, em termos teóricos. Se você não promove a união, a unidade, mas promove a divisão, você é imaturo. Imaturo. Uma coisa está necessariamente ligada à outra. Mas observe agora a última locução preposicional aqui. Ele cita a medida da estatura da plenitude de Cristo. Antes de explicá-la, eu não quero que você tenha se esquecido disso que eu falei há pouco, sobre o versículo 13, nos resumir aqui o propósito dos dons serem concedidos com vistas à maturidade. Então, cada uma dessas frases que eu destaquei, que Paulo nos ensina, não estão falando de coisas totalmente distintas, mas de três aspectos da mesma verdade. O primeiro aspecto, que eu já destaquei, que é o pleno conhecimento do Filho de Deus e a unidade da fé. O segundo aspecto é chegar a ser essa pessoa madura, o corpo como um todo ser uma pessoa madura, e essa figura ela já apareceu antes disso. Volta só um pouquinho, para você não também se situar.
capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, veja o versículo de número 15. Aboliram a sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Essa mesma ideia. Deus fez de dois povos, judeus e gentios em Cristo, um novo homem. Percebe? Uma pluralidade de pessoas, mas sendo retratado como uma única pessoa, um novo homem. Ele repete isso aqui no versículo 13. Uma pessoa madura, a perfeita varonilidade. E o terceiro aspecto dessa maturidade é mencionado aqui na última parte do versículo 13, que é chegar à medida da plena estatura de Cristo. A expressão aqui usada pelo apóstolo Paulo, ela na Bíblia, na palavra de Deus, aparece tanto se referindo à estatura física, como à idade de alguém, mas também à maturidade. E é essa a conotação aqui do versículo 13, mais uma vez. A estatura da plenitude de Cristo, essa estatura aqui não é de altura, de questão física ou de idade, mas é a maturidade. A maturidade. Até porque alguém pode ter muitos anos de vida e ser imaturo. E alguém pode ser jovem e já ter algum grau considerável de maturidade. Em todos os usos dela do Novo Testamento, meus irmãos, essa palavra ela mantém a ideia do resultado do enchimento, da plenitude, da completude, a ideia de totalidade. A ideia é a seguinte: assim como a igreja ela é enchida por Cristo, de igual forma a estatura da igreja é enchida por Ele. Cristo preenche a igreja, enche a igreja e a conduz a essa estatura, a essa maturidade. Ele mesmo a planifica nesse sentido. Mais uma vez, o foco não está no indivíduo, está no coletivo. Coletivamente nós chegamos a essa estatura. À medida que os dons são dados por Cristo, a igreja vai crescendo nessa estatura. Crescendo, crescendo, crescendo em sua maturidade. Eu quero que você abra a sua confissão de fé, estiver com ela aí, no capítulo 25 da confissão de fé, se estiver com ela, se não, você escuta. E veja a seção 3 da igreja, o capítulo da igreja. Diz assim a confissão de fé. A esta igreja católica visível, Cristo concedeu o ministério, oráculos e ordenanças de Deus, para o encontro e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo. E o faz por sua própria presença e Espírito, de acordo com sua promessa de efetuar neles este fim. Olha como o ensino confessional resume muito bem aqui o que o texto de Efésios está nos mostrando. Deus concedeu à sua igreja esses dons, e esses dons visam a esse aperfeiçoamento e a essa maturidade. Fomos chamados por Deus para isso, para crescermos uns com os outros, servindo uns aos outros, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, o ministério da palavra ele é contínuo na igreja. Ele é contínuo. E ele deve ser valorizado por nós acima de todas as demais coisas. Por quê? Porque é através dele que, como aprendemos nessa manhã, nós somos aperfeiçoados, preparados pelo Senhor, para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. Mas nós não devemos olhar para o ministério da palavra como algo exclusivo. Eu digo no sentido de só ele está atuando. Não, ele está atuando para servir aos outros. Que nessa manhã você tenha sido edificado e possa responder à palavra de Deus assim. O Senhor Deus lhe concedeu os seus dons. Que você os use para este fim aqui. A estatura da plenitude de Cristo. É para ser mais parecido com Cristo. Mas, com isso em mente, principalmente no contexto, a igreja local, e aqui pensando em nossa igreja, a Betel, ela tem crescido nesses aspectos, no pleno conhecimento de Deus, na unidade da fé,
a essa perfeita varonilidade, à estatura da medida de Cristo, da plenitude de Cristo? Tem crescido a nossa igreja assim, meus irmãos? Já não vai adiantar se nossa igreja prosperar financeiramente, se nossa igreja crescer numericamente, e outras bênçãos estejam em nosso meio, se não existir em nossa igreja esses aspectos aqui mencionados. A maturidade, individualmente e coletivamente, que vem por meio do ensino da palavra e da sua aplicação. Até porque você pode passar anos ouvindo as mesmas coisas, seja do pastor atual, seja do próximo pastor, e ainda assim continuar raquítico espiritualmente, sem crescer, sem amadurecer. Como é que temos lidado com isso? O Senhor tem falado conosco semana após semana acerca de como a sua igreja é e como nós devemos ser consistentes com aquilo que nós já somos. Pacificados, unidos, perseverantes, esperançosos, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, semana após semana, gratos a Ele pelos dons, servindo ao seu corpo com os nossos dons, semana após semana, sendo maduros e ajudando aos outros a crescerem em maturidade. É assim que temos feito. É assim que você tem feito. Tem procurado agir dessa maneira. Eu espero que todos nós meditemos acerca dessa verdade nessa manhã. E assim possamos ser fiéis ao Senhor, naquilo que Ele nos ordena a cumprir. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque o Senhor mais uma vez falou conosco e nos mostrou aqui objetivos relacionados aos dons que o Senhor nos entregou. Tanto um objetivo imediato, Senhor, para a preparação, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para nós crescermos, bem como, ó Deus, para a nossa maturidade. Senhor, se não temos agido assim, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Ainda somos imaturos, precisamos, ó Deus, crescer. Crescer na unidade da fé, no pleno conhecimento do Teu Filho. Sermos, ó Deus, transformados a cada dia pelo Teu poder. É o que te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça em nós e por nós. E que essa igreja, não somente algumas pessoas, mas toda essa igreja, possa também ser uma referência nisso, de maturidade, visando a unidade, em nome da verdade. Nos ajuda, Senhor. E se porventura, ó Deus, alguém ainda não entendeu isso, e ainda tem dificuldades com isso, que o Senhor instrua por Tua palavra, pelo ministério da palavra, da pregação, para que haja uma mudança quanto a isso. Uma transformação, Senhor. E assim, possamos caminhar todos juntos. E se porventura alguém ainda quiser perturbar a paz do Teu povo, não promover a união, mas a desunião no meio do seio da igreja, nós rogamos a Ti, ó Deus, que tire do nosso meio e não permita que o Teu povo seja perturbado, que venha a sofrer com imaturidade por parte daqueles que não querem crescer no Senhor. Oramos assim, ó Deus, confiando em Ti, que cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, a despeito de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos.